e que são muito importantes para a vida de todo e qualquer cristão, sobretudo os que estão engajados na obra do Senhor. Em primeiro lugar, o apóstolo diz no verso 5º: irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Segundo Leon Morris, para que nós possamos entender essa passagem, essa afirmação de que ele iria visitar os coríntios na sua passagem pela Macedônia, nós devemos retornar ao capítulo 4, mais precisamente os versos 18 e 19 do capítulo 4. Nos versos 18 e 19 daquele capítulo consta o seguinte: alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Por que é que o apóstolo Paulo disse estas palavras que estão incertas aqui nos versos 18 e 19 do capítulo 4? Segundo o já citado Leon Morris, houve alguns que se levantaram em oposição ao apóstolo, e por isso ele os acusou de arrogantes, de orgulhosos. Logo no princípio do capítulo 4 a gente vai ver que ele falou sobre isso. E depois que ele foi falando sobre isso, ele disse: eu não estou dizendo isso para envergonhar vocês, de forma nenhuma. E começou a falar, dizendo que pretendia visitá-los, coisas do tipo. Então, ele diz aqui que alguns, no verso 18, alguns se encheram de orgulho como se ele não fosse mais visitá-los. Alguns, segundo os comentaristas, afirmavam que ele não tornaria a visitar a igreja em Corinto, a cidade, como consta aqui no verso 18. Talvez por versículo 17, conste que o apóstolo enviou Timóteo àquela igreja para resolver problemas. No capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que não estava dizendo as coisas para envergonhar eles, no verso 16, e no verso 17 diz que por causa disso enviou Timóteo para resolver as questões que existiam lá naquela igreja. Então, os opositores entenderam que o fato dele ter mandado Timóteo, muito provavelmente, era um sinal de que ele não mais teria coragem de ir à igreja de Corinto, não ousaria encará-los. Eles não tinham nada a ganhar com a adesão ao apóstolo Paulo e nada a temer. Então, aliás, quando a gente for estudar a segunda carta, nós vamos ver já no capítulo 10, já próximo do final, que esses opositores continuavam se levantando contra o apóstolo Paulo, e no capítulo 10, nos versos 9, do verso 9 ao verso 11, o apóstolo narra que sabia exatamente o que eles diziam. Observem o que tem lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 9. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por carta, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Então era assim, tinha aqueles opositores que diziam: ele para mandar uma carta, ele é seguro, é atrevido, diz o que precisa. Agora, na frente da gente, ele é fraquinho. Ele não tem coragem de falar na frente da gente. Então, o apóstolo Paulo conhecia bem isso e lhes assegurou que as suposições deles de que ele não iria até eles, aqui no capítulo 16, eram infundadas. Ele, de fato, iria passar lá. Logo, logo, ele iria visitá-los
E aí ele diz uma coisa que deve ser uma lição para todos nós, que o apóstolo Tiago ensina, e que ele diz aqui no verso 7. Ele diz assim: se o Senhor permitir. Então, se o Senhor permitisse, ele estaria ali. O apóstolo Paulo não se considerava uma pessoa independente do Senhor. Ele estava sob a direção do Senhor e poderia ser que o Senhor não lhe permitisse a ida a Corinto nessa conjuntura. Então, mas ele deixou claro aqui que só não iria se houvesse um impedimento divino. Somente desta forma é que ele não iria. Isto é uma lição que vem para todos nós, amados. Nós não podemos fazer nada sem a permissão de Deus, mesmo a obra do Senhor. Nós devemos fazer quando o Senhor abre a porta e quando o Senhor permite que nós possamos fazê-la. Eu já vi tantos pastores, às vezes, dizendo, não, às vezes aparece uma oportunidade, vamos pegar logo, porque se a gente não pega, outro pega. Sim, mas será que Deus quer que nós peguemos? Será que é da vontade de Deus que façamos isto? E muitas vezes se atropela as coisas. Por isso que não adianta ter pressa e não adianta também querer fazer as coisas somente de acordo com a nossa vontade. Nós devemos depender de Deus. Agora, isso não se aplica somente na obra missionária, isso se aplica em tudo, inclusive nas nossas vidas particulares. Nós não devemos fazer nada sem antes buscarmos a permissão de Deus. Agora, nós devemos também ter a consciência que só devemos deixar de fazer se houver um impedimento divino. Não podemos nos acomodar diante das circunstâncias negativas. O apóstolo Paulo tinha tudo aqui para dizer, não vou mais ali não. Esse povo não quer nada comigo, é um povo que fica se levantando contra, fica me atacando, o que é que eu vou fazer ali? Mas ele deixou claro, eu vou, só não vou se Deus não permitir. Se houver um impedimento divino, eu não irei, mas, do contrário, eu vou. Eu estou disposto a fazer a obra do Senhor. Então, ele deixou isso claro, e aqui no verso 5º, ele confirmou que iria até os coríntios. Ele marcou a data da visita, né? Ele disse que iria lá até eles por ocasião da visita dele à Macedônia. E aí ele botou assim, porque devo passar pela Macedônia. E esse acréscimo indica que esta parte do plano era novidade para os coríntios. Eles não esperavam que ele fosse lá, e como ele tinha que passar pela Macedônia, ele iria até eles. Não havia, ele já tinha dito no capítulo 4, como nós lemos aqui nos versos 18 e 19, que iria até eles, mas eles não sabiam desses planos quanto à Macedônia. Então, quando o apóstolo escreveu, e a gente precisa entender isso, porque quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. Essa primeira carta, quando ele escreveu, ele estava em Éfeso. Nós vamos ver isso no verso 8º aqui. Quando chegarmos lá, nós vamos ver que ele estava em Éfeso. E no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 1 ao 3, ficamos sabendo que ele foi de Éfeso para a Macedônia e depois para a Grécia, onde permaneceu 3 meses. Então, como ele iria passar pela Macedônia, ele tinha a pretensão de ir até os coríntios. E ele contou para eles o que esperava fazer aqui, deixando bem claro quando é que ele iria lá. Não é, se Deus permitir, eu vou um dia. Ele tinha o plano todo traçado. Agora, ele colocava esse plano diante de Deus. Isso significa dizer que não está errado em nós traçarmos planos, não está errado em nós traçarmos projetos. Nós devemos fazê-los. Agora, uma vez feito, nós devemos colocar sempre diante de Deus, porque pode ser que Deus não queira. Se eu faço um projeto e vou seguindo o projeto e as coisas vão acontecendo, é porque Deus está permitindo. Se Ele não permitir, Ele vai criar um empecilho e eu preciso estar atento a isto, às respostas de Deus, que muitas vezes não vão vir com um anjo dizendo assim, olhe, não faça isso. Muitas vezes vão acontecer imprevistos que são colocados por Deus para que nós não possamos levar em frente aquilo
que planejamos. No verso 6, ele diz: e bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Então, embora ele não assumisse o compromisso de ficar muito tempo com eles, mostrou que gostaria que sua visita fosse mais do que uma simples passagem pela cidade. Talvez ele, como diz o texto, passasse o inverno todo. Por que isto? Porque quando ocorreu o inverno, sobretudo naquela época, olha, nós não chegamos ainda no inverno, estamos ainda aqui na nossa região no outono, né? O inverno só começa lá final de maio, início de junho, por aí. Mas mesmo assim já está bem, no outono aqui já chove bastante, e já impede muita gente de vir à igreja. E a gente mora numa cidade que tem transporte, tem Uber, tem uma série de coisas, mas mesmo assim é um transtorno. Nós não podemos esquecer disso. Para muitos, sair de casa quando está chovendo, só sai quem tem compromisso mesmo. É um transtorno muitas vezes. Agora, imagine isto naquela época que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Durante o inverno, as viagens eram suspensas, porque não havia estrutura para viagens. Então, por isso que ele disse assim: pode ser que eu passe até o inverno todo com vocês. Embora ele não tivesse o plano de ficar muito tempo, mas ele gostaria de ter essa oportunidade, porque isso daria aos coríntios a oportunidade, inclusive, de provê-lo das coisas necessárias para a viagem que ele teria pelo caminho. E aí, no verso 7, ele diz: porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mais uma vez aqui, volto para aquilo que eu falei sobre a permissão de Deus, sobre a dependência de Deus. Não era a vontade de fazer uma simples viagem de passagem, embora ele soubesse que não poderia passar muito tempo, porque tinha que continuar a viagem, como eu falei. Não era plano dele ficar muito tempo, mas ele estava desejoso de que, talvez por causa do inverno, ele tivesse mais oportunidade de ficar na cidade, desde, repito, que o Senhor permitisse, assim como ele havia dito lá no capítulo 4, nos versos 18 e 19, que nós lemos aqui, lá, e vamos repetir, ele diz assim: cadê? Verso 18 e 19. Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Aqui, mais uma vez, ele enfatiza isso. Se o Senhor permitir. Sendo servo do Senhor, meus amados, cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo, devemos colocar todos os nossos planos, devemos submeter todos os nossos planos ao Senhor. Já falei sobre isso agora há pouco, mas enfatizo, porque muitas vezes nós dizemos que somos servos, mas queremos que prevaleça a nossa vontade. E muitas vezes, e é bom que isso fique claro, Deus está colocando um empecilho para nós e nós estamos dizendo assim: mas o diabo é fogo. Porque o diabo não presta, mas ele leva culpa, às vezes, sem ter culpa nenhuma no cartório. Muitas vezes Deus está criando uma situação para que nós não avancemos. Entretanto, como nós andamos segundo a nossa vontade e não na dependência dele, nós simplesmente achamos que são empecilhos que não vêm da parte de Deus. Lembram de Balaão, quando ele ia rumo a Balaque para amaldiçoar Israel? Deus colocou um anjo na frente da jumenta e ele ficou batendo na jumenta: você não vale nada. E foi tão inusitado o caso que foi preciso que Deus abrisse a boca da jumenta para falar com ele, para ver se ele ouvia e percebia o que estava acontecendo. Muitas vezes nós, ao invés de estarmos na jumenta, nós somos os jumentos da situação, porque nós agimos como burros, sem depender do Senhor. Não estou querendo dizer isso
com vocês, mas eu digo comigo, então. Tá certo? Por favor, não entendam. Retiro o que eu disse em relação a vocês, mantenham em relação a mim. Tá certo? Muitas vezes eu ajo assim. Penso eu que se tivesse um jumento para falar comigo, diria para mim, deixe de ser jumento você, porque você não está observando o que Deus está dizendo. Nós temos essa mania, infelizmente, amados, de muitas vezes querer agir segundo a nossa vontade e muitas vezes, por isso, temos problemas, porque, como eu já disse aqui tantas vezes, muitas vezes o Espírito de Deus está nos impedindo e nós ficamos insistindo em fazer algo que não é da vontade do Senhor. Então, estou dizendo isso baseado em mim, não em vocês. O jumento se aplica a mim, não a vocês. Por favor, não entendam de forma diferente, tá certo? Os versos 8º e 9. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Então, a gente já vê aqui no verso 8º, mais uma vez, aquela confirmação que está no livro de Atos, que ele estava escrevendo quando estava em Éfeso, tá certo? E na sequência ele diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Então, a vontade dele, embora ele tivesse já com tudo traçado, mas ele iria esperar um pouco ali em Éfeso, porque a tarefa imediata dele era ali em Éfeso, onde ele estava, e não seria terminado antes do Pentecoste. Pentecoste, nós sabemos, era uma festa, é uma festa. Pentecostes é a festa, a chamada festa da colheita, que é realizada 45 dias após a colheita. Então, no dia da festa de Pentecostes, lá em Atos, nós vimos que houve a descida do Espírito Santo e muitos ficaram falando naquele dia, naquele momento, em línguas estrangeiras. Naquele momento ali, não eram línguas estranhas, mas eram línguas estrangeiras. O texto é muito claro, cada um ouvia o outro falar na sua própria língua. Então, foi daí que surgiu o termo pentecostal, quando existem igrejas que valorizam a glossolalia, que é o falar em outras línguas, elas são chamadas de pentecostal, porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, e aí foi um marco para eles. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, pelo menos eu tenho que esperar, eu tenho planos para ir aí, mas eu tenho que esperar até a festa de Pentecostes aqui, porque se abriu uma porta para a obra de Deus. Agora, ele diz assim, essa tarefa não vai ser fácil, porque ele diz assim, muitos adversários. E isto é mais uma lição para nós. A obra de Deus sempre vai encontrar opositores, sempre. No capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, há o relato de como eram esses adversários. E eram adversários que não tinham muito a ver com, não eram pessoas que estavam ligadas ao Evangelho. Vou até ler para vocês o capítulo 19 de Atos, a partir do verso 23, para vocês entenderem. Olha só o que diz. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho aqui é por causa da mensagem que era pregada. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo o adoram. Então, vejam, a oposição principal que se levantou ao apóstolo foi de comerciantes da época que fabricavam deuses,
figuras da deusa Diana, e porque o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e mostrando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que deuses feitos, imagens de deuses não eram deuses verdadeiros, essas pessoas vislumbraram que teriam prejuízos financeiros. Então, a oposição começou por isso. E diz o texto que eles levaram todos para o teatro que tinha. O teatro era um lugar que tinha lá, que ele foi construído, ainda hoje ele está lá em Éfeso, ele foi construído com as arquibancadas numa montanha. E ele cabia, naquela época, 25 mil pessoas. E a acústica dele é de tal forma, hoje ele deve ter uns 15 mil lugares, não é usado hoje em dia mais, porque houve terremotos e derrubou parte da arquibancada, mas está lá, e se você subir nas arquibancadas e alguém falar lá embaixo, você escuta tranquilamente, que é muito bem feito. Pois diz o texto que eles passaram 2 horas nesse anfiteatro, gritando, grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. Foi um tumulto tremendo. Então, o apóstolo Paulo iria enfrentar muitas dificuldades ali, e aí isto fica claro para nós, que parte das condições nas quais servimos a Deus, quando temos grandes oportunidades de serviço, também implica em dizer que haverá sempre grandes dificuldades em nosso caminho. Em alguns momentos serão dificuldades financeiras, em outros momentos serão dificuldades ligadas à falta de mão de obra, em alguns momentos vão ser oposições, né? Ali na primeira igreja congregacional em Guarabira, tem uma sala lá que o antigo pastor de lá, o pastor Severino Tavares, fez nessa sala uma espécie de museu da igreja. E você chega lá, tem pedras lá, que ele fez questão de guardar as pedras, porque lá em Guarabira, vocês sabem, eles têm uma idolatria muito grande por um dos antigos frades, assim, da igreja romana, né? Que não vou entrar no mérito aqui. E esse frei, quando ia lá, mandava o povo jogar pedra na igreja, apedrejava o povo quando estava no culto, e o pastor guardou as pedras. E está lá no museu as pedras, até hoje, porque sempre vai haver oposição. Ou, se você ler ali o livro do pastor Bruno César, o livro que fala sobre a implantação do trabalho congregacional, sobretudo em Catolé do Rocha, na República Independente de Catolé do Rocha, da qual Ivanildo e companhia fazem parte, você vai ver o tanto de oposição que o pessoal da Igreja Congregacional Central, sobretudo o pastor da época, enfrentou para, primeiro, as dificuldades para viajar daqui para Catolé do Rocha, que naquela época não tinha ônibus, não tinha nada, e as viagens eram longas. Depois, a oposição que enfrentou lá, posições ferrenhas. Então, se enfrenta oposições, a gente aqui não tem tanta oposição aberta, mas tem oposição velada, sim, aqui no Brasil. E, sobretudo, você encontra, às vezes, pessoas que exercem cargos públicos se opondo, criando dificuldades para a pregação do Evangelho. Mas você vai nessas outras nações que a gente ora aqui, lá é terrível, queridos. A pessoa se declarar cristã num lugar assim é terrível. E aqui no nosso país, nós vamos chegar em determinados lugares que pregar o Evangelho vai ser uma luta, é terrível. A oposição é grande. Mas, como eu disse, existem outros tipos de dificuldades. Então, nós precisamos, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é que são 2 coisas. Uma, que a dificuldade sempre vai existir. Existia naquela época e vai existir nos dias atuais. Pode mudar o tipo de dificuldade, mas não vão deixar de existir. E a outra é que a gente não pode bater pino diante delas. Ele podia ter dito assim, vou-me embora, eu quero passar aí em Corinto, mas ele disse, não, uma porta se abriu aqui, e eu vou ter muitas dificuldades, são muitos os adversários, mas não desistiu, continuou ali firme, porque ou nós temos a convicção de que Deus nos envia para a obra, ou então é melhor desistir. É melhor desistir, porque oposições sempre vão se levantar, em todos os lugares, assim como dificuldades.
mas nós precisamos estar cônscios de que o Deus que nos chama é o Deus que remove os obstáculos, é o Deus que permite que nós possamos seguir em frente. Logo quando nós começamos a igreja, ali dentro do conjunto, tinha dia que eu cheguei a dizer assim, esse bairro não nos merece. Porque sabe o que é a gente tentar fazer um culto sem som, sem nada? Primeiro tinha um cara que ligava uma caixa de som de frente, botava para frente da igreja, só com pregações da igreja romana na hora do culto. Então era a gente pregando no grito e o cabo de lá para cá, desmanchando tudo que a gente fazia. Terrível. Foi preciso. Eu soube depois que alguns vizinhos que não eram nem evangélicos foram dizer, mas por que a igreja está fazendo contra você? A igreja não está fazendo nada, você fica fazendo isso. Depois tinha um vizinho lá, que namorava com uma mulher lá, que na hora do culto botava o carro na calçada e ligava o som em toda a altura, e ainda ficava oferecendo cerveja para os jovens da igreja lá. Assim, nós enfrentamos muitas dificuldades também. Agora, a gente continuou orando, embora eu dissesse esse bairro não nos merece, mas orava pelo bairro. E fomos orando e fomos trabalhando. Dificuldades sempre vão existir, em todas as áreas. Mas isto não pode servir de empecilho para continuarmos seguindo em frente. Hoje é uma bênção a gente estar aqui, fechar as portas, estamos no auditório. Na época lá, quando tinha campanha política, a gente não podia fazer culto, suspendia o culto. Hoje em dia pode o mundo pegar fogo lá fora, que a gente está aqui, está tudo uma bênção, mas nem sempre foi assim. Houve dificuldades também, porque sempre que se implanta um trabalho, há dificuldades. A primeira coisa que a gente foi fazer quando chegou lá foi uma EBF. Daí a pouco chegaram as mulheres tudo e pastor, o que é que a gente vai fazer? Está o bairro todinho aí com raiva da gente, porque diz que a gente está querendo levar uns meninos aqui para a igreja. Estão proibindo de trazer as crianças da EBF para aqui. O que é que a gente falou? Eu digo, fique calado, que é verdade, a gente quer trazer mesmo para cá. Pronto. Né? A gente queria pregar o Evangelho. Não é simplesmente trazer para a igreja, mas trazer para Jesus. E isso a gente tem que ter convicção. Do contrário, a gente vai ter problemas. Ou a gente tem convicção de que há dificuldades e que Deus está conosco, apesar das dificuldades, ou a gente desiste. Então, queridos, são duas coisas muito fortes que tem nessa passagem aqui. A primeira é a dependência total de Deus. Pode ser a obra que for, é a obra do Senhor, mas nós precisamos depender dEle. E a segunda é a confiança que devemos continuar em frente, apesar dos obstáculos que surgem, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus que remove os obstáculos. E isto acontece nas nossas vidas também, nos nossos projetos de vida, nas nossas profissões, nas nossas famílias. Isto acontece também, mas nós precisamos ter a convicção de que Deus está no controle de tudo e é aquele que viabiliza todos os projetos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de colocar em prática os seus ensinamentos. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a compreender e aprender com o apóstolo Paulo, que deixou tantas lições importantes como essas aqui, de dependência total de Ti e de não desistência diante dos obstáculos. Que nós saibamos que temos um Deus que pode todas as coisas e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, como consta no livro de Jó. Então, nos abençoa e nos dá condições de enxergar além das dificuldades, de enxergar além das oposições, como o apóstolo Paulo estava enxergando, apesar de muitos se levantarem contra ele, tanto em Corinto como em Éfeso. E nos dê condições também de não apenas enxergar além, mas seguir a visão que Tu tens dado para cada um. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queria convidar os oficiais e o Ministério